Olha mais a questão. Contexto clínico para a discussão própria é variável. Às vezes o paciente chega e diz, realmente não tem. Se eu estivesse na casa dele à noite, eu não ia ficar. São sons que não são possíveis. Então, o exame de sangue. Portanto, não é isolado, mas só que a técnica é saber colocar esse contexto clínico para ajudar o raciocínio. Lembrando o contexto clínico de doenças pulmonares. Geralmente a gente tem alguns sintomas mais comuns dentro das doenças respiratórias. As que são de via aérea superior, a gente já retoma um pouco da anatomia, a gente tem vias aéreas superiores, vias aéreas inferiores, parênquima pulmonar e todo o sistema imune, todo o sistema circulatório associado a isso daí. Vias aéreas superiores, a gente tem várias doenças que podem acometê-las, elas são portas de entrada, então poeirinha que entra, bichinho que entra, qualquer alteração estrutural no desenvolvimento, isso pode atrapalhar a entrada e o funcionamento dessas vias. Não tem função só de transporte, mas também de unificar, de descer o ar, de entrar. Modificar também. Sintomas de vias aéreas superiores: coriza, espirro. Espirro é um jato de ar para tirar a válvula de cima. A tosse é um jato de ar para tirar algo que está daqui para baixo. Pode até ter vindo de cima nesse momento, mas chegou aqui, produz para tentar tirar. Então, a tosse é um jato de ar para tirar algo daqui para baixo. Pode dar um espirro também. E tem o objetivo principal de limpar os canos, limpar a caminho. Seja cano pequenininho, seja cano grande. Tá bom? Espirro tem o objetivo de tirar uma de cima. A gente não consegue com a tosse empurrar algo daqui. Então, o espirro ele joga, dá um confortão. Tá? Já depois do mais da tá. Coriza, espirro, prurito nasal, comum em situações mais inflamatórias, das alérgicas ainda mais. Tem até uma linha que é formada em meningite. Tanto esse aqui, ó, tem mais marcado. Eu não sei se você olha mais isso. Odinofagia, rouquidão, estalaite para cima. Ocalgia, sensação de obstrução, são perguntas que a gente faz pensando, tá? E sim, e a própria tosse, por quê? Porque pode ser de gotejamento pós-nasal. Principal causa de tosse crônica, tosse que dura mais de 2, 3, 4 semanas. Gotejamento pós-nasal, que a gente diz sinusopatia, geralmente é algo que inflama aqui em cima, produz mais muco, porque a gente tem muco produzido desde a ponta do nariz até o produz tanto que tem que ser produz muito só. O principal selo paranasal é o maxilar. O maxilar tem drenagem aqui em cima. Se eu estou em pé, drena menos. Se eu estou deitada, drena mais aqui em cima. Talvez o desenvolvimento da gente andar de barro. Eu estou erguendo os dedos assim, difícil de sair, mantém a evolução do dedo. Por isso que ensino vídeo costuma piorar a tosse no dedo. Tosse que piora no dedo, principalmente sinusopatia. Aqui o maxilar cheio, seu dedo ainda mais lá atrás, escorre, dá para ver quando ela faz a variação da orfagem, você vê o catarro escorrendo lá atrás do corpo. E esse também piora a volta de conteúdo. A gente tosse esse fluxo não só porque às vezes fica aqui dentro da glote, né, sobe até o exusão, daqui atrás sobe o refluxo, pode pingar mesmo na traqueia. Não só por isso, mas só pelo fato do nervo vago nervar tanto aqui o esôfago quanto a traqueia. Então, se eu estou irritando a parede do esôfago, eu posso irritar também a parede da traqueia e ficar mais negativo. Por isso que o seu refluxo tão alto. Muita gente não tem sintoma de irritação virosa e tem tosse crônica. Tá? Esses são sintomas atípicos do refluxo. Tosse crônica, refluxo e corregimento oral sinusopatia. Sintomas daqui para baixo. Dor, que é tanto algo que se escuta, como também algo que pode ser relatado pelo paciente. Fazendo barulho, está respirando e provavelmente tem falta de ar, tem dispneia. Dispneia, tosse, chiado no peito, são os mais comuns daqui para baixo. Pode ter desconforto torácico? Pode. Geralmente esse desconforto de algo que é abdômen, que é de barriga, que é um desconforto que não é tão relatado como uma dor específica. Ele fala que é uma dor, é um desconforto mesmo. A dor mais típica, mais sensível, mais bem descrita, da maneira que é o próprio terapeuta, que é uma dor típica. Se eu perguntar na prova, fala se vocês estão falando. Você chega lá, você vê. Dor típica, se posso pedir 5 características da dor preventida, fala pra mim.
Ventilador dependente da pressão, localizada, encontrada geralmente, ligada, cortada, facada. Melhor que o clípsis lateral, porque eu deixo aquele pulmão quietinho, ele não estica tanto que esticar dói. Pior do que o lateral, que isso na prática não é tão bom ser relatado, vocês não sabem. Então, melhor não vamos explicar de novo. O que mais? Aguda, geralmente súbita, não é algo que vai semanas, dias, ou mesmo devagarzinho, algo que horas já tem uma apresentação mais significativa, progressiva, intensa. Tá certo? Muitas vezes associada a dose de pimenta, sorvelite, e vem de inflamação na pleura. Quando ela inflama, ela pode só inflamar, inchar e mostrar uma alopecia do lado pleural, que são as pleurites. Podem ser tanto agudas quanto mas muitas vezes quando inflama já começa a ter líquido, né? Então a inflamação geralmente vem no líquido e faz um nervosinho. Eu posso ter também uma sensibilização das terminações nervosas se eu esticá-la demais. Como que eu estico demais? Tanto pela presença de líquido, mas também pela presença de ar. Então o pneumotórax, ele é muito uma dor mecânica mais do que inflamatória, assim, certo? Ele sensibiliza porque esticou mesmo. Então, porque às vezes está tendo uma reação ao agente ali, certo? Então, terminamos os sintomas não dispneios. Só lembrar de caracterizar o MMC 0 a 4, 0 nenhum, aos dois esforços, um ladeira, 2 pessoas, um lado, 3, 100 metros, 4, um quarto, lá vai para o mundo, certo? Lembrar de caracterizar a preparação, cor, volume. Se juntasse o catálogo do dia todo, dá para encher mulher ou homem? Essa é a pergunta, a forma de perguntar. Eles imaginam, a gente vai ficar em um lugar só, certo? O corpo desse catálogo, espessura que é mais fluido, é mais potente. Asma, por exemplo, que é uma doença inflamatória, pode ser desencadeada por várias situações, as principais são ambientais. A asma dá uma voz faz uma roda. Esse a gente faz uma roda, certo? Tá. Lembrar que cada da identidade a gente pode dar para pensar na etiologia específica de xingos que mudar no corpo, seja vivo ou latente, certo? Então, lembrar todos os sintomas e como caracterizados. Fechamos a anamnese, exame físico, etapas. Lembrar que usar os sentidos, olha o osso, vai ter um próprio, você, uma estação só de exame físico. Quando você chegar em você, não sei se está lá, só pega sério, não. Os olhos bem, fazer tudo certinho, certo? Sistemática de mudança, inspeção, sempre estática, dinâmica, se o aparelho, se o que você está vendo, faz um tipo de movimento. E aí a gente, observando todo o compartimento, eu posso avaliar o quê? Formar padrão. Se tem abalamento, sensações, alterações estruturais, eu posso identificar, e o revestimento, lesões peças, certo? Na parte do respiratório, se segura a mão para levar o fechamento e a mão. Deixou? Lembrar dos formatos. Qual o formato físico? No tórax vai chamar mais atenção para doença pulmonar de fato. O formato pulmonar é tipo de qual síndrome? Síndrome pulmonar com liberação. Vou repetir. Vou falar três vezes, não. Vou falar, vai cair na prova. Do jeitinho que está aí, ó, quase o mesmo caso. E quando eu peço diagnóstico sintoma, eu peço, por favor, escreva 3 palavras. Pelo menos. Primeiro, síndrome. Guarda-menos, pontinho. Sim. A síndrome do lugar. Diagnóstico na consulta de alguém. É pulmonar, é plural, certo? Síndrome bronco-corpo, síndrome pulmonar corpo, síndrome pleural corpo, certo? Aqui a gente teria um tórax, né? É muito comum, bem comum. Não, nem todo mundo vai ter, tá? É mais aqueles pacientes que tem um componente inflamatório maior. Doença pulmonar do controle. É um tipo de doença que leva a alterações estruturais e por onde passa a fumaça. Então, isso pode causar doenças que outras causas mas a pessoa fumaça. Depois de fumaça de uma lente, você precisa ir uns 20 anos, 4 horas por dia exposto para poder gerar a doença. Sim, entra genético, né? Tem uma tendência enorme, né? 10 anos de exposição, não pode ter, mas em média, há uma exposição de 20 anos, 4 horas por dia, ali naquela fumaça de uma lente, para poder gerar a doença de fato. Lembra de carga baixa? Cigarro, geralmente, uns 20 maços anos também, para poder, a partir de 15, 20, já ter, de fato, uma tendência a ter doença estrutural e por isso funcionar. Certo? Tonel, síndrome pulmonar por liberação, é a que pode ter. Cianose, paqueteamento e paqueteamento. Indica o quê? Quando tem o paqueteamento, eu vou pensar o plano. A falta de oxigênio bem assim, essa doença vegetatória. Cianose. A falta de oxigênio agora, pode ser que esteja faltando muito tempo, mas nesse momento eu sei que o negócio não está legal. Já pega o oxigênio da assistência do paciente. Cianose, ela é não vai cadeira? E acha. E tem 60. Quanto pior é, mais perfeito. Já se a nossa pior é certo? Suspensão dinâmica, eu vou avaliar o movimento. A idosa pode movimentar por respiração, por movimento pessoal, que vai como se vê, pode movimentar por pulsações, pode movimentar por demência.
coração pode movimentar só o batimento desde aqui nos fortes, que é também de ter uma pessoa que vai ter embutido. Para o pulmão, é um movimento respiratório, então olhando para o aparelho respiratório, tem um movimento dele, certo? Movimento de índice, ele está aqui, está mexendo, certo? Pode mexer um pouquinho, como todo mundo chama, às vezes pode mexer um pouquinho, para estudar com o papel do esforço. Esse movimento que existe, esse movimento de frequência, esse movimento pode ter sinais de esforço. Esse movimento tem simetria, certo? Esse movimento tem onde ele é feito, seria torácico, seria abdominal, seria dois. Tem importância ser um ou outro, só se tiver um contexto de esforço. Porque quando há esforço, a gente vê outros pacientes, né? Lá na casa dele. Quando tinha esforço, você precisa o reto abdominal, estender. Se que tá difícil, olhar para o seu ajoelho, dando uma dificuldade. Não é fácil que a explicação não é. Ah, você como teve uma para de chorar, você está enchendo os alvões dele também para. Puxa, vamos ver. Você vai ver para dentro dele. E às vezes, por exemplo, se você tem muitas vezes, às vezes ele fala, eu fui um curso dele para a gente conhecer alguns aparelhos no doutor Marcelo. Aí você vai tomar, não sei o que você faz. Tem que ver tudo no final. As perguntas que eu falei. Realmente, tem que ter necessidade, já está dentro do curso, né? Eu sinto que tem outra necessidade hoje. Frequência normal, 12 a 20, 60 a 20 mil. Certo? Contar no minuto. Tem isso de contar 15 minutos para calcular. Por quê? Você vai precisar olhar no minuto para avaliar o tempo. Ritmos que chamam atenção. Pior, causa. Nessa nervoso central, porque você é ground encefálico, pode ter aí uma AVC, dando sempre hemorrágico, tumor, certo? Os malucos, cerocitose. Os malucos também pode ser também. Os malucos, gente, dá umas paradinhas assim. Dandane, é mais fundo, assim, não dá tantas apneias. Os dois têm a mesma causa, tá? Charles Fox. Aumenta, você fala. Eu mandei vídeo, mandei. Um cara que você olha lá, a cara da gente de volta. Ciência cardíaca, com bexiga operária, que está oxigenando o cérebro. Doença cerebral também. Apneia de sono, tem grande ativação faz os nomes. Certo? Terminando a inspeção do janta, a gente vai para a insimetria, né? Às vezes uma vai com o costela, fez uma cirurgia, lesionou o nervo frente, faz só um diafragma no movimento, fica parecendo uma vergonha. Fechamos a inspeção de janta, não, 3 sinais de esforço respiratório. Últimos quatro acessórios, tiragem, batimento das sinais. Teve esses sinais, é certo, não tá legal. E às vezes só, se ele aumenta a frequência. Nossa, mas esses são muito claros, sabe? Teve isso, né? São sinais da liberdade, né? Terminando a inspeção de janta, não vai palpação, 3 etapas, geral. Expansividade, sempre. Eu acho que todo mundo fez bonitinho lá, só a percussão que é mais difícil mesmo. Mas é bom aprender, principalmente se você se sente dentro de que lugar. A gente tem instrumentos, não sabe a necessidade. Pleura é muito importante saber percutir, certo? Seja líquido ou ar lá dentro, porque a percussão pega periferia, ela pega 2, 3 centímetros, ela tem massa em cima, abaixo, quando eu estou percutindo. Eu sou obeso, percussão é péssima. Então, estou lá subindo de algo que está na periferia, ele vai ficar bastante identificar onde está o problema dele. Palpação geral, 5 coisas que eu posso ver. Pegar, pegando o que eu posso sentir. Temperatura, dor, estruturas, né? Pele, musculoso, se tem uma bola se tem alguma massa, se tem alguma costela quebrada, por isso que a partilha, tudo que vocês estão fazendo, inspeção, formação, tudo que vocês estão fazendo de cima para baixo, então para onde a gente tem aqui, ó, 2 lados que devem ser muito semelhantes. Então, se tiver alguma coisa errada, seu cérebro tem pouca identificar a diferença. Você não está contando, sabe? Não tem isso, certo? Então, palpando, vocês vão verificar estruturas óticas musculares, se tem alguma alteração. Vocês vão verificar linfonodo aqui acima da clavícula, tá tudo bem, gente? Pode ser não cheio. Metástase de câncer de pulmão, metástase de linfonodo aqui, ou de estômago também pode estar expressado esse linfonodo, certo? Linfonodo também carcilar, que pode ficar também 2, 3 centímetros aqui, mas o que mais? Enfisema escutante, que é vazamento de ar, pode ser, às vezes não serve de infecção, uma bactéria que produz ar, que é um pouco mais como uma vazamento de nudez. Às vezes um treino, perto também pode passar, certo? Todos os dispositivos devem ser colocados, todas as cartas devem ser colocadas. E aí, nessa palpação geral, está falando de fazer tem em algum lugar também. E aí eu vou para expansividade, axis, dedinho só passando da ótima, base também, geralmente um pouco maior, já tem mais forte, um pouco maior embaixo, também chega mais. Na frente, você vai ver esses médios ali, depois da expansividade, quem pode diminuir a expansividade? Quem faz eu não respirar fundo. Dor, não quer que dói mais que falta dor da lista. Se tiver alguma coisa enchendo ali, os alvéolos, seja infecção, uma consolidação, seja por estar cheio de ar demais, eu quero colocar no tempo demais uma cirurgia de hidratação, certo? Seja por, às vezes, uso de uma telepasia, também pode colocar no colador. Essa telepasia pode ter sido uma obstrução de pronto. Aí ele não fica, para, guarda, lá. Ele está fluindo o ar, volta lá dentro. Se tampou lá o pronto, ou estranho, tumor, secreção, vai ter telepasia. Ou a telepasia também pode ser agressiva, pode ser assim. Se eu tenho pneumotórax crescendo aqui, como vai
não consegue fazer diástase, não consegue fazer diástase, não enche o tanto que tinha que mandar. Começa a ficar com a pressão lá para baixo. Baixo, por não dar conta de circular o sangue. Aí eu tenho um pneumotórax, que é hipertensivo, porque eu vou fazer uma pressão sobre o coração, mas que gera, por consequência, da pressão. Então, o paciente a dor da lítica, pressão baixa, percutivo, como é que você espera a versão do pneumotórax? Timpânico, certo? Tá timpânico. Você vai ter que fazer o que ali no momento? O paciente chegou com dor torácica súbita, ventilatório dependente, você vai lá, o paciente já está até perdendo consciência, mede a pressão dele, pressão baixa, ele está lá 6 por 4. O que você tem que fazer nesse momento? Tem que fazer uma radiografia para ver se tem pneumotórax. Tá bem? Você vai morrer. É uma agulha nossa, então eu tenho que fazer a sua caixa para ver, colocar no. Vamos desligar. Aí você passa bem. Certo? Isso não for, isso não pode, verdade. Mas faz depois do dia, você não vai ser mais. Você não. Amém, pelo menos alguém acredita. Bom, eu estava falando de facilidade e eu diminuo a facilidade. Consigo pulmonar com congestão, pode até a síndrome bronca também, então pode funcionar. Porque entra e sai dentro de bronco inchado. Então, o que faz movimento isso também? 9h40 ele abre, ele fecha para sair. A gente está aqui tranquilo, tá bom. Mas para quem já está bem inchado, começa a ficar aprisionado. Se aprisiona, fica de cheio. Já está cheio, né? Então, assim, pronto, por obstrução, mais grave também pode reduzir a sensibilidade. Certo? Terminei de fazer expansibilidade, vou para frente. Frente, ele avalia vibração na voz, passando no pulmão. Tudo que está dentro do pulmão, se for mais denso, aumenta a vibração, porque mais cardíaco está transmitido. Tudo que está fora do pulmão diminui, porque faz bater. Certo? E se dentro do pulmão também tiver menos densidade, diminui a vibração. Vou falar do mesmo, vocês vão falar sobre o aumentado, normal diminuir, tá bom? Síndrome pulmonar com hiperaeração. Diminuir, tem muito ar, mas síndrome bronco por obstrução mais grave. Proporção de ar e sólido. Diminui o sólido ali? Não, mas aumentou o ar, porque o obstruir pode aprisionar também. Então lembrar que o obstrutivo também pode aprisionar, mas pode reduzir a concentração. Então se eu falar tuberculose, pneumonia, o olho pulmonar que faz infarto pulmonar, leva uma célula inflamatória de infarto ali, certo? Vocês viram a lâmina de infarto, também faz o que ele aumenta. Congestão pulmonar também, no momento que ainda está enchendo o intestino alvéolo, que pode encher também o pleural. Aí se está tendo pleural, pode estar normal, o jeito que ela diminui por causa do que está no pleural, aumenta por causa do que está no alvéolo, aí você pode estar bem normal. Mas geralmente a pleural ganha, não vai. Então, vê se está pleural, você fala, o hemotórax. Hemotórax é sangue entre as pleuras. O hempleural, não sei o que é, certo? Está falando de hemotórax, hemotoral. Não percam isso, certo? Eu muitas vezes faço isso, às vezes eu não respondo as coisas. Eu vou na cola, eu peço sempre enchendo. Assim que eu a presença de facilidade, você vai fazer. Eu deixo só fazer o também. Certo? Sempre que a gente terminou, sempre lembrar de fazer cima para baixo, comparativo, bonitinho, peço que eu falo bem vezes. Depois a gente vai para a segunda percussão. Percussão, né? Não vai percussão mais perfeita. Então se eu estiver ali, e ela só vê basicamente densidade, porque eu estou longe, ela tem unidade de estar próxima. Concentração, como é que fica? Sul maciço, a gente tem os termos. Qual é o termo normal da versão? Som pulmonar, se falar normal, eu vou treinar, percebe? Eu vou advogar de qualquer língua, as pessoas que percebem, som pulmonar, se tiver mais denso, fica maciço, parecendo fio. Se tiver mais oco, parecendo um espaço de alma, a mulher gasta timpânico, hipersonoro, a linha de timpânico. Uma DPOC comum e visível, uma síndrome pulmonar de hiperagação, tem hipertensão, mas timpânico geralmente não trabalha, é mais rápido, tá? Porque o ar tende a fumaça, ela tem que causa mais dano no final, tá? Tanto que os carros próprios, os enfisemas que não são tanto centro-oculares, quem chega no centro, carinho. E aí quem está por trás da fumaça. O enfisema, a fumaça geralmente começa no centro, para preferir o bloco máximo. Já as doenças genéticas que causam enfisema, elas acontecem panassinarca, de uma forma muito diferenciada. Pneumotórax, como é que fica? Pneumotoral, maciço. Tuberculose com concentração, pode colocar fácil no processo. Certo? Depois, aos poucos, a gente tem som de cano, som de massa, som de carro. Troncos, bronquíolos, som de alvéolos, interstício e som de pleura. A pleural pode ter irritação de pleurites, só que está sendo falado de uma maneira também. Então, vamos lá, uma dor, ventilador dependente, aí li tudo, meu Deus, vendo produzir, a versão está confusa, não sei, meu Deus, aí vou lá, a questão, a pleural, não tem a pleural, mas tem a dor pleurítica, o que eu tenho que olhar? Daí estava pensando nisso, vai me ajudar a falar qual é a síndrome pleural. Porque sempre vai ser diminuído, por muito também diminuído, porque não chega também no ouvido do estetoscópio. E diferencia, exame físico, uma doença de pleura que é líquido é água, eu a dor da vez que eu vou assistir para colocar qual que é a síndrome. Na prova,
Olhei para o som. Timpanismo. Sim, declarou por microbiotas. Ah, não, tem. Racismo, machismo ou racismo? Sim, declarou por. Certo? Vem. Fique esperto. O que tem nesses casos negativos? Ou só brincar. Escrevedor. Construção alta. Roubo. Civil. Construção em danos maiores. Estertor grosso. Está na transição ali do bronquilo. E pode ter doença de alvéolo da estertor grosso, porque o alvéolo tem ali. Ele procura respiratório terminal pertinho dele. Então, o estertor grosso ele fica tanto presente, ele pode estar presente tanto nas síndromes crônicas quanto nas síndromes pulmonares. É o que você tem que comprar nas duas, explica algumas aqui, certo? Já o roubo civil, e o roubo civil de síndrome é crônica. Aí você só vai definir qual que é, se é obstrução, infecção, dilatação, já está aqui, certo? Via estertor fino, tem só duas grandes possibilidades ali, mas as duas são onde? Na massa. Ou é por concentração, ou é por congestão. Na vida real, a gente também tem muitas doenças cicatriciais que devem ser na minha vida, na minha prática, onde eu mais gosto do estertor fino, é que o paciente com fibrose pulmonar tem interstício, certo? Interstício está no coxinho. Então, viu o estertor fino, lembra de alvéolo, interstício ali, lembra de consolidação, lembra de congestão, tá? Quatro, cinco, a gente vai tentar diferenciar. Fechamos aos poucos. O estertor fino é só pulmonar. Não, fino é só pulmonar, grosso com fino, pode aparecer com isso, dependendo do lugar. Então, gente, quais são as dicas que eu quero que vocês fiquem na cabeça? Só da história já dá para você começar a suspeitar. A primeira história aí é homem ou mulher? Homem, idade. Você já vai começar a entender o quê? Pouquíssimo provável. O que aconteceu nesse homem de 4 anos? Ele teve tuberculose. Ele teve tuberculose, ele faz tuberculose. Ai, teve. Porém, permaneceu com sequelas estruturais. E ele permanece diariamente no nosso produtivo com expectoração de moderada quantidade de EPO, amarelo claro. Há 7 dias ele teve um aumento da expectoração, chegando no volume de 3 a 4 copos por dia, com os amarelos todos criados com moderados esforços. Ao exame físico, o tórax ativo. Só de olhar assim, o que vocês pensam? Eu já falei, teve tuberculose, já falei que tem alguma doença estrutural ali. O que deve ser essa alteração estrutural? Alguma coisa que pode facilitar eles. Toda vez que tem alguma doença estrutural pulmonar, geralmente ela vai facilitar complicações. O que são complicações? Eu posso complicar pelo próprio nome. Porque essa alteração estrutural pode dificultar a limpeza do pulmão. Ela pode dificultar a entrada e saída do ar. Ela pode dificultar a circulação do sangue do pulmão. Então, alterações estruturais, elas facilitam outras doenças. Quais são as mais, qual tipo é mais comum, que é mais facilitado pelas doenças infecciosas? Porque o pulmão ele é uma porta aberta, ele está sempre defendendo bem. Se eu tenho alteração estrutural, muitas vezes eu perco a minha forma de defesa, né? É como se eu tivesse, vamos supor, tive uma cirurgia no meu músculo e perdi esse músculo todinho. Eu tive uma alteração estrutural para dificultar me defender. É claro que às vezes compensa com outras partes. Tem um monte de conforto, não está todo cheio de cicatriz defendido. O outro não cresce. Ele cresce para compensar. Um pulmão está grandão e o outro menorzinho. Então, o pulmão fica dentro. O que sobrou na cadeira compensa. Mas mesmo assim, esse pulmão desestruturado, ele pode ser fonte de infecções. Pode compor porque é uma estrutura que é o cisto, por exemplo, que vai se juntar um monte de forma bolha. Tem que fazer essa coisa. Estourar, se estoura, vai acabar. Faz uma posso ter tipo de comunicação. E nesse caso dele, ele parece ter essa comunicação. A gente já sabe que ele tem uma tendência a ter comunicações. E qual é essa comunicação dele? Aumentou, legal, aumentou o volume de catarro, mudou a cor de catarro, piorou a falta de ar, ele doença pulmonar, já tem uma doença pulmonar. E eu tive a oportunidade de pensar em uma das grandes causas sem infecção. Ah, não, mas foi uma dispneia súbita, só não tem valor de volume de catarro. Tá, dispneia tuberculose. O que pode ser da comunicação? Tem uma doença pulmonar. Não sei qual é, mas cheguei para você, tem 2 horas que eu estou com falta de ar, dor, não, tá, lembra? Eu vou lá, faço percussão, tum. Isso, não acontece. Talvez essa desestruturação dessa pessoa que não sabe que tem, ou se existe muito. Entende? Não pode complicar por várias causas, quem não tem um controle. A causa mais comum é infecção geralmente. Pior volume de catarro, mudança de cor de catarro, falta de ar, prostração, sintomas gerais, febre, né? E nesse caso aí a gente acha que pessoas, mas diante do quadro dele, vamos tentar achar assim, tá, infecção. Vamos ver o que tem exame físico. Ao exame físico, tórax ativo, toxicidade normal, fêmea aumentado, fêmea somente em situação. Na organicidade, então, uma coisa mais densa. Submaciez, estertor grosso. Quantos dias ele está piorando? 7 dias. O que pode ser? Catarro, né? Pode ser catarro que está soltando, pode ser catarro que está na massa. Aqui, quem colocar dilatação, desenvolvimento de dilatação, e quem colocar por síndrome pulmonar, por consolidação, por quê? Não está funcionando. Ambos podem ter estertor grosso, ambos podem dar catarro. Ah, mas porque tem uma doença crônica crônica assim, você. Mas quem colocou também por consolidação, quem colocou por dilatação, levanta a mão. Pode levantar, levanta. Quem colocou por consolidação, levanta a mão. Todo mundo certo.
Elas lembraram que está muito catarro, né? Elas lembraram que está no catarro lá, síndrome de concentração. Pode aumentar a frente se tiver muito catarro? No quadro pé. Mas se tiver muito catarro, pode aumentar. No quadro pé. Mas não. Bom, próximo quadro. E a sua pressão de consolidação. O que vocês esperariam de uma pessoa assim, para uma pneumonia? Que seria o caso de vocês. Além de ficar com o volume catarro, ela fala de ar, sintomas gerais, algum dia precisa mudar. Qualquer coisa. A tuberculose, beleza. Quem sabe onde está a tuberculose? O vírus bactéria ele pode ir para onde? Ele pode ir para massa, ele pode ir para pleura, ele pode ir para estômago, ele pode ir para osso, ele pode ir para rim, pode ir para um monte de lugar. Se ele se instala em uma região e começa a se multiplicar e causar uma inflamação, ele pode causar necrose cerebral em qualquer lugar. O granuloma é aquele local cheio de células inflamatórias ali. Quando inflama demais, pode levar a um processo de necrose no local. Então depende do tempo de intensidade de infecção. Se a gente descobre cedo, ele sempre vai causar uma necrose significativa. Certo? Se eu demoro, se a infecção é muito grande, às vezes a gente paciente muito feliz, a relação entre o hospedeiro e a gente não for legal, pode ficar extenso, e aí causa uma necrose no lugar grande, quando a necrose sai, tem que jogar fora, tem tecido ali, necrosado, e vira tecido na massa do pulmão. Uma cavidade muito rápida. Enfim, você deve ter uma unidade coisa diferente, uma cavidade, pode ser soco cavidade, o ar fica subindo uma dessa forma diferente. Legal. E aí, no segundo caso, só perdão, diagnóstico anatômico, nesse caso. Para elas, pronto, para vocês, pulmonar. Diagnóstico funcional, você tem que colocar a disfunção daquela parte, disfunção bronca, disfunção alveolar, insuficiência respiratória, porque a função pulmonar respirar é brasileira dele. E o síndrome crônica por dilatação, síndrome podia ser por infecção. Lembra que a infecção é de doenças mais agudas, aqui é o crônico, que é o de infecção. Podia ser por obstrução, geralmente por obstrução tem síndrome, não faz ser por obstrução, no caso, você síndrome pulmonar por consolidação. E aí, gripe, pneumonia ou bronquiectasia, o etiológico, nos dois, porque eles começam por infecção, né? No caso, assim, qual é o bichinho mais comum? Causa pneumonia. Pneumococcus, streptococcus, é mais comum. Mas pode ser vírus, vírus, bactérias, fungos. No caso da bronquiectasia, a gente coloca a causa da própria tuberculose. Sequela de tuberculose, que agora tem totalmente bactérias. Certo? Pode ser uma submassistência, porque o parênquima ficou cheio de células inflamatórias, ou pode ser porque o bronco ficou cheio de células inflamatórias. Pode não, ou provável. A probabilidade eu poderia colocar só uma. Aí, eu nem gosto de colocar essa questão na prova, para não gerar dúvida, né? Porque a história dele já falava que ele tinha um quadro de tosse no canal próprio. Então, eu já queria que vocês pensassem na probabilidade. A questão do exame físico permite a gente pensar em pneumonia associada. Correto, ele deu os dois por causa da história pregressa dele, não só da doença. Próximo quadro. É um paciente de 48 anos que tem estenose aórtica. Gente, já falou que esse coração precisa da olha o que eu posso colocar aqui, estenose aórtica, tem um pouquinho. Mas ele veio porque tinha uma espinha agressiva e foi evoluir para ortopneia e espinha agressiva no tudo. A gente já dá para pensar mais, né? Porque congestão está muito isso. Se eu olhar isso aí, o que eu espero para ficar congestionado? Tá pensando bem? Então, dá para reduzir. Seco. Está cheio de líquido medovel. Aumenta ou diminui? Aumenta. É mais denso. Ele aumenta. Mas só essas sugestões está fazendo um monte. Reforço. Na vida real, você tem que comprar pouco isso. Você comprar mais, você vai ficar Versão. Tá mais denso ou menos denso? Mais denso. Maciço. Como é que fica os fundos? É bom afundar? Pode ter estertorfina, pode até ou não ter tanto estertorfina e ficar em muito reduzido. Tá? Mas estertorfina é o cartão. Então, diagnóstico na ponta. Onde está o problema? No cano, na massa marcada. A massa, parênquimapatia, alveolopatia. Qual que é o pneumopatia do certo? Funcional, disfunção pulmonar, disfunção alveolar, disfunção parênquimatose, insuficiência respiratória. E também aí a gente tem insuficiência cardíaca de dedo esquerdo. E aí nós vamos para o diagnóstico sindrômico. Ele tem uma síndrome pulmonar por congestão passiva dos pulmões, que ele pode ter também uma síndrome de insuficiência cardíaca. Diagnóstico clínico. Insuficiência cardíaca coletiva. Estenose aórtica, que seria tanto doença quanto também etiologia. Agora, mas eu quero colocar a etiologia do que foi a estenose aórtica dele, se vocês souberem qual é. Etiológico, estenose aórtica por estreptomático. Entendeu? Causa de tudo. Deve ter sido o estreptococo grupo medicamentoso. Certo? Professora, eu sei mais estamos, só tem que falar. Você não viu? Não, mas é tudo boa. Ela tem nada pesada. Não teve diabetes. Ela tem que colocar ele pelo narcótico, só vai avançar. Esse é fácil.
Explicar. Sexo de alimento, 24 anos, internada não veio devido a leucemia avançada, com comunicação cerebral vaginal por morto. Meu Deus, eu tenho um aqui, meu Deus. Com hipotensão, realizada acesso de nervo central, região subclínica direita. O paciente evoluiu rapidamente com dor torácica. Era dor, ventilatória dependente, aguda, progressiva, intensa e reduziu as possibilidades. O treino ficou diminuir. Eu esperava já isso. E o urino também. Agora, quem vai me ajudar a pensar o que foi? Quem tá? Como tá? A versão dela? Então, o que aconteceu? Pode não ser qualquer um de nós. Vai fazer uma função hospitalar e todo mundo. Aí é que o professor pegou uma coisa que mudou. É um negócio interessante que tudo de base da dor escapular. Aí, não, isso me deu lá. Só eu lembrei que tem outras causas de dor. Vamos lá, pegar. Anatômico, neuropatia, funcional, disfunção do sistema respiratório, clínico, da síndrome grau, neurotose, e o clínico depressão. Nesse caso, que tipo que é? Quando o médico tem causa, se fosse de repente lá na minha casa, começa uma dor, eu tô lá no time ali. A gente chama de espontâneo. Mas é muitas vezes trabalho. Não é idiopático porque a gente sabe que esse acidente não causa espontâneo, muitas vezes ele já nasce e tem desenvolvimento, quando vão acontecendo, formam pequenas bolinhas na superfície do pulmão dele. São chamados de bleps. Uma variação da normalidade. Não tem muito, mas eu tenho lá no pulmão um ciscozinho periférico, uma bolha periférica. Quem tem bleps pode desenvolver uma causa espontânea, mas não qualquer pessoa. O ruim é que a gente não tem como saber se vai ser pequeno, vai ser grande, não fala gente. A extensão dele depende de como que vai ser a estrutura de pele. Se tiver, por exemplo, um bronquíolo pertinho, ele vai alimentar com ar. Essa região deles está aberta, né? Tem uma perda da continuidade daquela sufril que é a grana, aquela sufril. Se ela romper, pode escapar a ar. Tem um momento que essa estrutura, o próprio organismo vai conseguir se as estruturas ali se tamponassem. Logo ela está fechada, fica pequenininho, e não vai pequeno, a gente só observa o corpo e vai absorver. Agora, se tivesse bronquíolo aberto, aí eu preciso fazer às vezes uma toracocentese já livre. Toracocentese é só uma retirada rápida. Drenagem torácica tem que colocar cano grosso. Toracocentese eu posso fazer tanto por essa. Eu falei que isso geralmente mais conforto no líquido no pulmão, não é tão grande. Eu preciso só pegar um pouco dele para avaliar. Ou tirar um pouco para aliviar. Aí eu coloco aquele equipozinho fininho de soro. E deixar com um pouquinho, bem devagarzinho, para fazer uma expansão muito rápida. E aí eu tiro depois, não, rapidinho, questão de 5 minutos, 1 hora, 2 horas no máximo. É o que a gente faz na CIT também. Agora, se eu tenho abuso, sangue ou conteúdo mais volumoso, eu preciso deixar tirando por mais tempo, eu coloco o tempo grosso, eu deixo no 2 dias e verifico se ele está funcionando todos os dias. Quando é ar, a gente conecta esse dreno. É interessante, né? O dreno fica entre os drenos, que é muito conteúdo de eficácia de ar e ele é conectado num recipiente com um líquido ali, que eu chamo de celular. Aquilo ali faz como se fosse uma pressão negativa mesmo. Você já diante da pressão negativa, você já está igual a dentro se perder a continuidade. O ar tem jeito aquele espaço. O espaço é igual a pressão negativa. Eu tenho que fazer uma pressão ainda mais negativa para poder puxar aquele espaço para dentro do recipiente. Se for ar, eu sei que está funcionando, o corpo dele. Parece que você já está com o se é gordinho. Está funcionando. Geralmente, quando acaba de milhar, ele para muito tempo. Se for líquido, eu vou avaliar o quanto ficou a mais do que o celular. Coloco lá 400 mil de celular, aí o quanto que eu chego lá está 750. 350 de drenagem, sabe? E geralmente o parâmetro da retirada é se tem abaixo de 200, 150, é como zero, né? Quando está saindo pouco. Tá? Aí eu estou entendendo que a gente tira para ver quando tem drenagem. Sangue, pus, sempre tem que colocar dentro. Líquidos que são tanto sudativos como acontece com a conjunção pulmonar, na maioria das vezes a gente nem coloca dentro. Só se tiver mesmo fazendo muito bem, fazer não. O interessante é tirar o corpo todo, só dentro. Entrar na calça. Certo? Etiológico. Acesso veloso e a torneio. Certo? Se fosse espontâneo, o etiológico, leves, né? Das leves. Outras formas de fazer pneumotórax, o aberto, né? Eu posso fazer um pneumotórax por veneno, uma perfuração, buraco de fogo, buraco de PAF ou PAF, perfuração do buraco de PAF, PAF e perfuração do buraco de fogo. Posso ver, toda vez que eu for fazer uma cirurgia de pulmão, eu vou fazer pneumotórax. Por que pneumotórax? Todo paciente que faz cirurgia de pulmão sai por dentro, porque fez pneumotórax é assim. Já sai por dentro, ele não quer Isolopectomia, para tirar o tumor. Os alveolos pulmonar abertos, certo? Então, lembrar das pleurais. As pleurais a gente tem mal só delas. Lembrar que a pleura pode inflamar, porque a gente vai lá, pode inflamar, porque tem cancela neoplásica ali.
Ela pode encher de líquido, porque está todo o corpo cheio de líquido, esse cara de insuficiência renal. Certo? Ela pode encher de pulso, então sentindo nada também. Qual que é a causa mais comum de endometriose, vocês acham? Quando eles inflamam o parênquima perto da pleura, aí a pleura inflama junto. Esses são drenames parapneumônicos, eles estão perto de uma pneumonia. A causa mais comum de endometriose é exudativa. É quando tem muita célula ali dentro. Eu posso ter uma nariz que está transitando por conta de uma congestão. Mas eu posso ter uma nariz que eu preciso levar a célula para defender de alguma coisa. Então, quando é infeccioso, quando é uma defesa maior, quando tem neoplasia, geralmente ele está exudativo, tem muita célula. Quando é só líquido sem muita célula, tem uma congestão que é transitativa. Para saber isso, eu preciso do livro, tá? Vocês vai fazer mentira, eu vou deixar. Mas, mais comum de endometriose é associado à infecção do parênquima. A infecção do parênquima que acaba atingindo a pleura interna. Qual que é a causa mais comum de endometriose? É o exitante, tá? Mas vocês não vão muito contato com isso, mas eu vou. Quanto mais se tem endometriose, mais a tendência de ter outro. O risco de repetir vai aumentando. Eu tive um agora. Se você ter no próximo ano, não tem maior do que a população comum. Mas aí eu não tive esse ano. Quanto mais tempo passa sem ter, aí você vai voltando com isso. Mas eu tive 2 esse ano. Você tem que estar fácil. Multiplicando a chance. Eu tenho um paciente que tive, você tem uma vontade. Eu tenho 12 endometriose. Eu ainda não gestante. E me pediu a elevação para desafiar o tratamento. Agora tem que ser esse foco e esse cuidado que está conseguindo esse não. Ele não estava esperando. Mas eu estava sendo emprego, não implica isso que ele vai fazer a mulher, porque ele estava mais fácil. E ela estava indo atrás de mim, já fazia ela. Ela falava que ela nem sentia dor, ela sentia muita coisa. Aí vocês pisam, né? Último caso, é o último. 69 anos, ex-tabagista, com queijo de sistema mentalmente progressivo de 5 anos, essa é crônica. MNC3, é para quê? Tipo de esportes tem a participação de para associada a pós-produtivo para a participação diária, qualquer por dia, causando escritórios no coronel, também contigo. Velocidade reduzida, principalmente em ácidos, cérebro diminuído e personalidade muito diminuída. Diagnóstico da bom, onde está o problema? Tanto massa ou capa? Massa, pneumopatia. Diagnóstico, pode ser tanto, já tem catarro. Bom, o exame físico não posso nem estar indicando nesse momento. Então, pode ter, assim, microfone associado, pode, mas antes de fazer, vocês fazem mais exame físico. A gente vai tentar com isso. O problema maior dela deve estar no parênquima. Função respiratória, função neurais, função funcional. E o síndrome? Pega uma síndrome, pega um atômico, foi pulmonar, e depois eu vou tomar um tipo subtipo aqui, está cheio de ar, está cheio de líquido, está com a teletasia, que ela tem dentro dos pulmonares, lá das pulmonares. Vem do ar, síndrome pulmonar corpo, e liberação seria dentro do ar por quê? Personalidade é mais tadinha, né? Perfeito. E aí tem CPO6 e o ecológico. Não é difícil a prova. Eu mandei um outro material, tem vários outros casos, exemplificam cada uma das síndromes. Estudem por eles, façam revisão de cada etapa, de cada chave. Vocês vão sair super acho que essa pesquisa que eu vou fazer. Não, só para quem quiser uma parte, se você quiser colocar como, caso doença, sim, pode dizer.